Mais uma vez, queridos, chegamos até vocês com o nosso programa semanal Entre Amigos. É um prazer, mais uma vez, podermos estar juntos. Hoje estamos aqui com o Matheus, um grande amigo. Eu gostaria que, antes de te dar um bom dia, uma boa tarde ou boa noite, a gente não sabe que horas, que as pessoas vão estar ouvindo, mas para você se auto-apresentar, querido. Olá, tudo bem? Eu me chamo Matheus, tenho 24 anos, sou casado, vou ser pai, Tô com minha esposa está com 6 semanas e é um prazer estar aqui com vocês, estar fazendo parte desse projeto, desse programa. Para mim é um prazer estar aqui. Obrigado. Como é hoje o seu projeto? Como é que está indo, o andamento? Em que ponto está o seu projeto? Fala um pouquinho sobre. O nome do projeto é Centro de Formação Crer e Ser. A gente precisou fazer uma alteração do nome agora. Antes a gente se chamava Centro de Artes e Apoio Social, mas aí a gente abrangiu, a gente estava trabalhando só com artes, com aulas de dança, aulas de música, e aí a gente viu a possibilidade de abranger mais o conhecimento, de abranger para mais pessoas, para outras áreas. Então a gente está desenvolvendo também, a gente mudou o local, foi para uma estrutura melhor, para atender e começar com cursos profissionalizantes, cursos na área de, por exemplo, NR35, empilhadeira, esses cursos operacionais. A gente deu início, a gente está estruturando tudo para já começar os cursos e também continuar desenvolvendo o trabalho na parte artística, com aula de dança e aula de música. É interessante que você uma vez falou que você começou com 15 anos, já é um momento assim meio tardio e tal, e que hoje você fica feliz em proporcionar para algumas crianças já com 5, 6 anos, e tudo. Fala como é que foi esse negócio aí, que você começou aos 15, um negócio que você gostaria hoje, se pudesse voltar ao tempo, já ter começado bem antes. Certo, eu sempre digo que eu comecei na música com 15 anos, e eu sempre digo que eu comecei tarde, que se eu pudesse ter começado um pouco antes, poder começar desde criança, eu queria ter tido essa oportunidade. Mas lá em casa ninguém era envolvido com música ou musical a esse ponto. E eu tive a oportunidade de fazer aula de teclado aos 15 anos. E desde então que eu comecei a aula, eu fui me desenvolvendo, fui gostando, fui tomando gosto, até que chegou num ponto da minha vida em que eu falei, é isso que eu quero seguir, eu quero trabalhar. Eu gosto tanto de fazer isso que eu quero viver disso. Eu entendi que eu tinha uma vocação para essa área artística, para a área de ensino da música. Então, desde então, eu tenho me dedicado a isso. E hoje eu dou aulas de musicalização infantil a partir dos 3 anos. E quando eu olho uma criança, por exemplo, com 3, 4, 5 anos ali aprendendo música, se desenvolvendo na música, você consegue ver nitidamente o talento, o quanto pode desenvolver. Eu fico pensando em quando ela tiver 15 anos, que foi a idade que eu comecei, o quão ela não vai estar mais desenvolvida do que eu, o quanto ela não vai ter, vai estar anos-luz na minha frente, sabe? A minha ideia é essa, para que ela desenvolva muito mais rápido do que eu desenvolvi, do tempo que eu levei, que ela aprenda muito mais cedo do que eu. E tem crianças assim que despontam mesmo, né, Matheus? Tem umas que vão rapidamente, né? Sim, tem um caso de um aluno, infelizmente, por alguns motivos, ele não pôde continuar nas aulas, mas ele tinha um grau de autismo, E aí a gente foi trabalhando com ele nas aulas e com o tempo eu fui conhecendo um pouco mais do que ele gostava, do que não gostava e aí a partir daí a gente criou um ambiente muito legal na sala e ele, musicalmente, ele é um Asperger. Ele tem ele faz ritmos que um adulto, eu peguei os professores da escola e falei, olha o que esse menino está fazendo. E os professores ficavam assustados, porque e aquilo estava dentro dele, era algo natural, era algo que fluía naturalmente, não foi algo que eu parei para ensiná-lo, não, é algo que ele ouviu, algo natural que ele foi mostrando, botando para fora, Então é muito interessante quando você pega esse tipo de aluno e eu costumo dizer que a responsabilidade é ainda maior, Porque assim, os pais pagam uma mensalidade e a gente entende que o aluno não está ali para ser enrolado.
ele precisa ser desenvolvido, sabe? Então a responsabilidade sobre nós, né? A responsabilidade quando eu pego um tipo de aluno desse, eu falo, caramba, eu preciso passar algo de valor para esse aluno. Eu preciso marcar esse aluno de alguma maneira que o tempo que ele fique comigo, ele tenha mais prazer na música, que ele se desenvolva ainda mais o talento dele do que quando ele entrou. Uhum. As pessoas avaliam assim a China em relação às questões das crianças, né? Já desde tenra idade, as crianças na China, elas são muito despertadas através de cursos de orientação vocacional para a parte técnica, né? Fala-se que as crianças nos Estados Unidos são bem cedo despertadas para a questão artística, né? O Japão é um fenômeno do mundo em relação à civilidade, né? Ele de vez em quando para tudo nas salas de aula. As crianças no Japão vão varrer a sala, vão limpar as cadeiras, vão fazer uma faxina na escola. Isso eles chamam lá aula de civilidade. E isso é uma coisa que isso fica, né? Então, o Brasil, algumas pessoas falam a respeito do Brasil, que o Brasil é um país, assim, artisticamente falando, muito, mas muito criativo. Muito criativo, né? Nessa área artística e tal, cultural e tudo. Como é que você avalia, olhando por esse aspecto, o ensino, né, infantil nas escolas, a partir desse enfoque? Como é que você... Sim, é triste a realidade que a gente vê hoje no Brasil, uma vez que a música brasileira é tão rica. Né? Uma vez que estrangeiros vêm para o Brasil para estudar música brasileira. Né? Uma vez que a gente tem artistas como Tom Jobim, Vinícius de Moraes, João Gilberto, né? Chiquinha Gonzaga, você começa a buscar a história do Brasil. E isso não é a história da música brasileira apenas, é a história do Brasil. É a história, isso faz parte da nossa história como povo. Essa coisa de ser do país do samba, desse ritmo, dessa questão do ritmo, de ser a questão da bossa nova, sabe? Isso é nosso. Inclusive não deixa nada a desejar ao jazz. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Eu já ouvi... Os recursos de linguagem, a fala, hoje tem muitas músicas que são estudadas na Europa. Exatamente. Eu costumo dizer que, e isso também já ouvi de várias pessoas, que o músico que toca música brasileira, ele toca qualquer outra música. Ele toca qualquer outro gênero musical, estrangeiro, né? Um cara que toca bossa nova, ele toca o jazz facilmente. Entendeu? Então, assim, a gente tem uma riqueza cultural tão grande, e eu já presenciei fatos assim de ir em escolas, de falar, né, de fazer umas apresentações e perguntar para os alunos simplesmente: você sabe quem foi Tom Jobim? E um silêncio, ninguém sabia quem foi Tom Jobim, ninguém sabia quem foi João Gilberto, ninguém sabia o que era bossa nova. Vocês sabem o que é bossa nova? As crianças, né, os adolescentes ali não sabiam o que era bossa nova, né? Então, aí a gente deu um exemplo ou outro ali. Né? Sim, com certeza. A gente vê que eles não conhecem. O fato deles não conhecerem não é simplesmente é porque eles não gostam de bossa nova. Não, eles não conhecem a história. Eles não conhecem a história da cultura brasileira. Eles não conhecem. A gente acaba sendo uma nova geração que está sendo alienada, que não conhece a própria história, né? Então, assim, é triste de ver. É triste de você olhar para essa geração, né? Eles não sabem a história, a cultura, não conhecem os ritmos, não sabem a riqueza que a gente tem musicalmente falando. Então, é triste a realidade que a gente tem hoje nos ensinos das escolas, e eu acredito que precisa, né, de pessoas dispostas, de projetos voltados para isso, para que a cultura desde, né, da escola seja ali formada, para que as crianças, para que os adolescentes conheçam a história da cultura brasileira, ali, a história da música brasileira, a história do Brasil, desde ali a infância, desde o ambiente de escola. Conta-se uma história, né? Eu me lembrei aqui agora de lá numa faculdade lá em Paris, e alguém falou a respeito da criatividade dos compositores brasileiros.
Aí pegava uma música chamada Chão de Estrelas. Aí o cara pegou uma frase e disse assim: a porta do barraco era sem trinco, mas a lua, furando o nosso zinco, salpicava de estrelas o nosso chão. O cara ficou apaixonado por isso. Eu quero saber quem foi a pessoa que escreveu isso. Aí foi dar, realmente, o cara acabou conhecendo essa coisa linda que é a criatividade dos compositores brasileiros, né? Que é uma coisa que realmente, né, que Deus nos ajude, que possamos ter, né, no Brasil pessoas voltadas, né, a despertar isso, né, nas escolas, desde das crianças mais, né, mais tenras assim em termos de idade, entendeu? Eu concordo com isso e assim, eu tenho uma opinião crítica a respeito disso, né? Eu acho que a arte, a gente perdeu muito da arte, da música, como tudo, a gente perdeu muito nas músicas de hoje em dia. Você pega as músicas de hoje para analisar, para tocar, você não tem a riqueza que as músicas de antigamente tinham. Você não tem essa riqueza, falando tecnicamente como músico. Sim, claro. E no conteúdo também você não tem. Hoje os cantores referências no Brasil, os cantores brasileiros que se tornam referência no mundo, não tem esse tipo de conteúdo. Não traz esse tipo de reflexão. E mesmo tendo a língua portuguesa com todos os recursos, é considerado uma das coisas mais difíceis, mais ricas, né, de... Exatamente. E hoje os cantores, né, não têm isso, não expressam isso, sabe? Então eu acredito que a gente perdeu muito em qualidade justamente também por não conhecer a nossa história musical, a nossa história como país, a riqueza que a gente tem cultural. É verdade. Legal, Matheus. Poxa, parabéns por esse projeto seu. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que surgiu essa coisa desses projetos todos, né, aqui na sua cabeça? Foi uma coisa que surgiu de repente ou foi algo assim que veio amadurecendo aos poucos? E outra pergunta dentro dessa também: quais as áreas de atuação que mais você tem investido no seu projeto? Como surgiu? Assim, surgiu de uma crise pessoal, né, onde eu estava cursando psicologia, né, e é algo que eu pretendo voltar a fazer, mas eu não tive condições de manter o curso, né? Então eu estava naquele dilema: e agora o que eu faço da minha vida, no que eu vou investir meu futuro? Estava na época desempregado, né? Então eu estava num momento da minha vida assim, não muito legal, nada bom. Então eu sou cristão, né? E eu estava num momento ali com alguns irmãos e eu tive uma iluminação do que eu deveria fazer, né? E eu tive uma convicção de que eu abriria uma escola de arte na cidade. Então eu fiquei um pouco assustado. Sim. Né? Você pensando em sozinho? No momento eu estava sozinho, sim. Né? Depois eu compartilhei com algumas pessoas mais experientes do que eu e que me aconselharam a como começar. Mas o interessante é que eu falei: não, beleza, eu devo começar isso daqui a uns 5 anos, né? E eu me lembro até hoje que eu tive essa convicção, era dezembro de 2015. Ser mais exato, não faz muito tempo, dezembro de 2015. Eu falei: não, daqui a uns 5 anos isso vai acontecer. Quando foi março de 2016, eu estava com as portas abertas. Nós ganhamos o local, ganhamos os instrumentos, tinha professor, já estava tudo pronto, né? Tudo pronto. Então, assim, houve sim a questão da convicção pessoal, né? Mas houve sim também muita graça de Deus nas coisas acontecerem em tão pouco tempo. O investimento que a gente fez foi com material de divulgação, porque o resto, o violão para as aulas, a bateria, tudo, as pessoas foram se mobilizando. Não, cara, toma, faz aí, acontece aí. E foi graças a isso que a gente começou, e hoje a gente está onde está. A gente começou, era uma recepção e uma sala de aula apenas, foi expandindo, e hoje, assim, a gente, graças a Deus, está numa estrutura muito bem localizada, uma estrutura muito legal, que dá para atender, dá para ter conforto, né? Então, e o interessante é que
Não sei se você se lembra, mas 2015 era o auge da crise. Eu me lembro. Era o auge de uma crise. Numa... Muitas pessoas desanimando, desmaiando. Exatamente. Numa cidade como a nossa cidade de Macaé, que é totalmente voltada para a indústria e nada voltado para a cultura. Sim. Pouquíssimo para a cultura. Então a gente era totalmente industrial. Então, assim, era totalmente contramão começar algo cultural numa cidade industrial no auge de uma crise. Né? Mas mesmo assim a gente confiou, a gente deu esse passo, né? E hoje estamos aí. Hoje a gente está. Sobre a sua pergunta sobre em que a gente tem investido bastante, né? Eu costumo dizer que lá, sempre que chega um professor, qualquer outra pessoa, que ali a gente, principalmente nessa área musical, a gente que é músico, que decide ser músico, a gente acaba sofrendo um preconceito. Que é, por exemplo, se alguém te pergunta a sua profissão, você fala, sou músico, vivo da música. Mas você ganha dinheiro com isso mesmo? Faz mais alguma coisa. Você faz mais alguma coisa além disso, né? Não, eu vivo da música. Eu vivo daquilo que, né? Porque as pessoas olham a música como um hobby, elas não olham a música como trabalho, né? E o interessante é, ninguém olha a música como trabalho, ninguém leva um músico a sério. Sim. Mas a maioria, 99% das pessoas não passam um dia sem ouvir uma música. Verdade, né? E tem música para qualquer momento da vida, né? Tem essa questão, o músico é vagabundo, essa coisa toda, e é um preconceito, sabe? É um preconceito, a gente acaba sendo muito desvalorizado. Então hoje ali, toda vez que chega um profissional procurando, ou quando eu tenho necessidade e sento com a pessoa, eu falo, o que a gente quer ser é uma plataforma para pessoas vocacionadas. Se você é um professor de música e você entende que você é um vocacionado, para viver isso, eu quero ser o centro de formação Crescer, quer ser uma oportunidade, alguém que vai abrir o caminho para você viver isso. Né? Então, a gente tem se dedicado muito a isso, trabalhar na mentalidade dos professores, dos colaboradores, de que sim, você pode viver daquilo que você se propõe a viver. E com os nossos próprios alunos. Os alunos estão ali desenvolvendo. E o que a gente diz para eles é, se você quer, você pode. Você pode desenvolver. Você pode sim viver da música. Em alguns a gente já enxerga esse potencial para isso. E a gente já faz meio que um processo se eu posso dizer, de assessoria, né? Sim, e a gente já vai orientando, né, como fazer, porque acaba que o tempo também vai nos dando uma experiência nessa área. Então a gente já vai orientando, ensinando, dizendo, olha, é por esse caminho aqui, talvez dê certo, vai pensando nisso, vai pensando naquilo. Então a gente já avisa isso. Uma coisa não é tão somente técnica, mas uma coisa também motivacional. Exatamente. Pra gente é muito mais do que uma relação de cliente. Sim. Sabe? Quando um aluno entra na sala de aula, a gente precisa marcar a vida daquele aluno. A gente precisa marcar a vida dele. Eu falo isso com os colaboradores, com os professores. Né? Que um lema que a gente tem lá é amor ao próximo. Legal. Como a gente expressa amor ao próximo ali naquele ambiente de aula? Simples. Você vai dar a melhor aula que você pode dar para aquele aluno. Porque você não sabe qual o esforço que o pai, que a mãe ou que o próprio aluno está fazendo para investir naquilo. Então, imagina a sua situação, o cara está se apertando para pagar a aula do filho, entra na aula para ser enrolado. Não, isso é o tipo de coisa que a gente repudia ali. Então, a gente tem essa mentalidade. Então, o que a gente se dedica é desenvolver a mentalidade nas pessoas de que se você tem uma vocação para ser músico, para ser dançarino, seja qual vocação que você tenha, acredite nela e se esforce para que ela aconteça, porque é possível. Legal. Você assim tá satisfeito, digamos, nesses últimos tempos, né, com o retorno que os teus alunos estão te dando? Você acha... O que você teria a falar? Sim. Como é que está sendo esse retorno? Sim, eu acredito que sim, né? Eu digo satisfeito no que a gente caminhou até agora, né? Mas, lógico, que eu não quero parar por aqui.
Quero poder atingir mais pessoas, né, com o nosso serviço, com aquilo que a gente tem para oferecer para a cidade. Lógico que a gente quer atingir mais pessoas, a gente quer deixar assim, que a gente quer ser referência nessa área, sabe? Então, assim, o retorno que a gente tem tido dos alunos tem sido muito bom, porque, por exemplo, alunos que começam literalmente do zero, sem conhecer ali, um aluno de teclado, por exemplo, chega, não sabe onde fica um dó. Com 1 mês e meio, 2 meses, eles já leem cifra, eles já estão fazendo música, eles já estão acompanhando alguma canção, e isso é muito legal, porque você vê no aluno, sabe, quando o aluno se vê desenvolvendo, né, acho que isso é o mais gratificante, quando ele fala, caramba, como é legal isso, caramba, eu realmente posso fazer, eu posso desenvolver. Né? Hoje, por exemplo, e assim, é uma coisa que não tem limite de idade. A minha aluna mais velha tem 91 anos. 91 anos. Eu estou ensinando ela a ler partitura. Que coisa linda. O sonho dela era aprender teclado, o sonho dela era esse. E então, desde então, eu falei, uma história de vida, hein? Falei, já que é o seu sonho, a gente vai correr atrás desse sonho. Você ainda está respirando, você ainda está viva, então você ainda pode realizar o seu sonho. Então, desde então, a gente está ali desenvolvendo. Lógico, né, que a abordagem é diferente para um idoso, o tempo de resposta é diferente, porém não é impossível. Né? Porém não é impossível. Então, esse a dinâmica de ensino, exatamente, a gente precisa adaptar, a gente precisa ir com calma, mas o fato é que esse retorno que os alunos dão me deixam satisfeito. Assim, faz realmente a gente não sabe, quando você não se arrepende da decisão que tomou, fala, caramba, como eu sou feliz por um dia ter decidido seguir essa vocação, seguir essa profissão, fazer o que eu faço. Você acorda motivado. Você acorda, sabe, a segunda-feira, para quem trabalha dentro da sua vocação, e não é só com música, mas para quem trabalha dentro daquilo que ama, a segunda-feira não é aquele dia entediante, não é aquele dia chato. A segunda-feira é um dia excitante. Você amanhece na segunda-feira, hoje é dia de trabalho. Vamos trabalhar. Vamos ali prestar o serviço, vamos fazer. Por quê? Porque isso é quando as pessoas, quando você faz aquilo que você realmente ama, quando você tem a vocação, é isso que acontece. Mas agora isso tem tudo a ver também com essa plataforma que você estabeleceu, que você está oferecendo para os seus alunos, pode ter certeza disso. Essa plataforma que você está... Isso injeta todo esse incentivo à existencialidade das pessoas, independente de qualquer coisa. Quando ela já entra motivada. Sim. Diz, pô, estou no lugar certo, aqui vai dar certo, aqui vai funcionar. Às vezes tem pessoas até que já passaram por outras experiências, né? Mas chegam lá e encontram uma outra plataforma. Interessante que muitos dos alunos que chegam para nós, chegam com a seguinte frase: ouvi falar daqui. Tive boas referências. E é a melhor das propagandas. Exatamente. Lógico que a gente tem a propaganda, tem a página do Instagram, tá, pessoal? @Centro de Formação CREIC. Sigam lá, a gente sempre posta vídeos dos alunos. E isso também é uma coisa muito interessante, que a gente filma os ambientes nas salas de aula. O aluno está aprendendo, a gente filma, porque a gente não quer maquiar nada, a gente quer mostrar realmente como o desenvolvimento. Então, o aluno acaba de entrar, a gente está ali ensinando uma matéria, ele está ali meio perdidinho ainda e tal. Daqui a 4, 5 semanas, a gente já posta um outro vídeo dele tocando, dele desenvolvendo, dele já tocando. Justamente para que as pessoas possam acompanhar e ver que esse desenvolvimento realmente acontece. Esse desenvolvimento realmente acontece. Então, ali na página do Instagram, a gente sempre posta stories, vídeos, propagandas. Então, se você quiser, siga lá, @Centro de Formação CREIC. Dentro disso aí que você deu esse endereço aí, eu queria que você falasse, porque antes você estava no Visconde, né? Isso. Que você desse o seu endereço atual, né? O nosso endereço atual agora é Rua Tiradentes, 112, no centro, tá? O ponto de referência é o posto Tic-Tac. Ali antes do posto Tic-Tac, né? A subida do viaduto ali na rodovia. Antes de subir o viaduto, a gente fica ali praticamente em frente ao Tic-Tac. Rua Tiradentes, 112, centro. Agora,
você tem ao seu lado, né, uma ilustre parceira nesse lindo projeto, que é a sua esposa Milena, né? A quem a gente manda um abraço, querida. E eu queria que você falasse um pouquinho desse privilégio, né, de ter uma pessoa tão especial trabalhando com a gente, né? E Milena tem um talento todo especial para lidar com criança, é muito lindo. E saber que vocês dois estão juntos, fala um pouquinho disso aí. Sim, sim. É assim, ela... Na verdade, tudo que a gente vive hoje é por conta dela, literalmente. Literalmente. Eu li... acho que tem uma história, né, que a esposa do Barack Obama vira, o pessoal fala, ah, você é sortuda de ser esposa do presidente. Ela responde, se eu não fosse esposa dele, ele não seria presidente. Então, e é literalmente isso, pelo menos comigo, né? Tipo assim, hoje a gente tá ali, um ano antes ela me falou para fazer o que a gente fazia. Um ano antes de eu começar. Né? Só que assim, naquela dificuldade de ainda aprender a relacionar, eu disse, não, que... Você tá doida? Minha reação foi essa. Você tá doida? Eu vou começar isso nada. Aqui em Macaé ainda. Não, isso não vai dar certo. Um ano antes de eu tomar a decisão, ela já tinha dito. E aí, com o passar do tempo e com a confirmação, né, que eu tive, eu falei, caramba, ela tinha razão. Então, hoje, eu aprendi a lição. Ouça sua esposa. Legal. Né? E, assim, tudo que a gente vive hoje, se não fosse também por ela junto, eu acho que não estaria vivendo, não teria mente hoje, né? Porque ela é muito minha parceira, ela topa tudo mesmo, né? E agora a gente estava vivendo um momento muito especial, né? Que a gente soube na semana passada que a gente está grávidos, né? Então é uma sensação muito gostosa. Isso aí. Eu tava brincando com um amigo meu, saxofonista, eu falei, esse aí vai ouvir jazz desde o ventre. Desde o ventre vai estar ouvindo jazz. Que legal, que legal. Matheus, valeu mesmo. Você sabe que em um programa não dá pra gente dissecar todos os assuntos, né? E a gente começa hoje uma parceria contigo, a gente vai... se Deus quiser, você vai estar outras vezes aqui com a gente, que isso é um encontro de amigos, né? Sim. E os amigos têm que se encontrar. Amigo que não se reencontra, né? E que amizade é essa? Então, valeu, obrigado pela sua vinda aqui. Obrigado. Eu queria que você usasse esse momento agora para você passar uma mensagem aí para os nossos ilustres, né? Eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui. Que prazer é falar de coisas... Porque, na verdade, eu estou falando aqui do que eu vivo, de qual é a minha realidade. Então, isso é muito legal. Eu quero deixar um recado para você que ainda, né, não nos conhece, nos conheça, né, sem compromisso. A gente sempre diz isso para os alunos. Os alunos, às vezes, chegam lá, posso fazer uma aula experimental? Pode, vai fazer uma aula experimental. A gente quer ser conhecido por você. Se você chegar lá e tiver uma sugestão de melhoria, a gente vai te ouvir, né? Então, a gente está ali e quer servir a cidade, né? A gente quer estar ali, servir a cidade com ensino de artes, com ensino de cultura, para que a nossa cidade cada vez mais seja mais desenvolvida nessa questão cultural, seja mais desenvolvida na questão artística, ok? Então, só lembrando, né, a nossa página no Instagram, @Centro de Formação CREIC, e a gente tem um número de contato também, tá bom? Que é o 22 99977 9774. 22 99977 9774. Você também tem, nesse número você tem o contato do nosso WhatsApp, tá bom? Aí, por ali a gente marca a aula experimental, você quiser conhecer a nossa estrutura, o nosso espaço, a gente está de braços abertos ali para a cidade. Valeu, Matheus. Obrigado. É isso aí, meus queridos. Mais um Entre Amigos, e aqui é Entre Amigos de verdade mesmo, né? Alguém disse assim, importante é ouvir a voz que vem do coração, né? Os amigos guardam isso.